Fala, galerinha, aula de história, vamos continuar o nosso conteúdo, vamos continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira coisa, quem não assistiu o primeiro vídeo vai assistir para depois vir para cá, tá? Vou gravar 2 vídeos pra gente terminar de falar sobre a Primeira Guerra Mundial e partir para outro conteúdo. Ok, a gente estava falando na última aula sobre os motivos da Primeira Guerra Mundial ter acontecido. O primeiro motivo listado foi o imperialismo. Quando a gente fala do imperialismo, a gente tem que entender que nesse momento específico estava acontecendo a partilha da África. Ou seja, grandes potências dos Estados Unidos, grandes potências europeias, mais os Estados Unidos, estavam disputando territórios ali dentro da África. Então percebam que vai acontecer algumas tretas, né? Vão acontecer alguns conflitos. Outra coisa, a gente estava falando sobre os nacionalismos. Nacionalismos significa exatamente o quê? Quando grandes estados nacionais vão se formar ali dentro da Europa. Exemplos, Alemanha e Itália. E aí, esses grandes estados nacionais se formando vão querer lucrar. E para lucrar, eles precisam conquistar territórios para fazer uma exploração, ok? Então, como eu dei de exemplo para vocês a Alemanha, agora a gente vai falar especificamente sobre ela. No ano de 1871 vai acontecer a unificação dos países germânicos e aí a gente vai ter o que a gente chama de Alemanha hoje. A gente fala sobre o pan-germanismo. Pan significa unificação e germanismo dos países germânicos. Então vamos lá. A gente vai ter a Prússia, que faz parte da Alemanha, antes da Alemanha ter se unificado, fazendo uma guerra com a França, a guerra que a gente nomeia como Franco-Prussiana. No final dessa guerra, a Prússia vai conseguir conquistar um território que a gente chama de Alsácia-Lorena. Esse território era da França. Unificando a Alsácia-Lorena com a Prússia e alguns outros países, a gente vai ter formado o que a gente chama de Alemanha. Então, teve a formação do Estado Nacional Alemão nesse momento. A gente chama isso de Segundo Reich da Alemanha, tá? Esse processo. E um cara importante para esse processo acontecer é o Otto von Bismarck, um chanceler, tá? Ok. Aconteceu a unificação da Alemanha e a gente precisa entender que houve essa guerra. Então, já a primeira rivalidade que aparece aí pra gente é a Alemanha e a França. A Alemanha ganha uma grande rivalidade com a França por conta dessa guerra, por conta de ter pego esse território que no caso era francês. Ok, primeira rivalidade listada. Outra rivalidade que vai começar a acontecer nesse momento é com a Inglaterra. Aconteceu a unificação da Alemanha, a Alemanha vai começar a produzir aço e carvão, que eram produtos produzidos pela Inglaterra, ou seja, vai começar uma disputa no mercado capitalista. Ou seja, a Alemanha vai ganhar uma outra rival. Ok, falamos sobre o pan-germanismo, agora a gente vai falar sobre o pan-eslavismo. O que significa isso? Unificação dos países do leste europeu, tá? Países eslavos, Macedônia, Sérvia. O que acontece? Existia um império que a gente chama de Império Austro-Húngaro. Esse império vai fazer uma dominação em cima desses países do leste europeu. Só que essa dominação não está sendo bem vista por esses países. E esses países querem fazer o quê? Eles querem acabar com esse Império Austro-Húngaro e querem se unir ao redor da Grande Sérvia, se unificando, tentando se unificar, porque se unificando eles se sentem mais fortes contra esse Império Austro-Húngaro, tá? E eles inclusive vão ter a ajuda da Rússia para isso acontecer. Ok, listamos os 2 nacionalismos importantes. Agora a gente vai para as rivalidades. Já citei até, inclusive, 2 rivalidades aqui pra gente. A Alemanha se torna rival da França por conta de disputas dentro da África e também disputas na Europa, como a gente falou da Alsácia-Lorena. Ok, outra disputa da Alemanha com a Inglaterra por conta de mercado, disputas capitalistas, né? Por conta do mercado, a gente falou sobre o aço e sobre o carvão agorinha.
E outra disputa que vai acontecer vai ser também com a Rússia. Ou seja, a Alemanha tem rivalidade com a França, com a Inglaterra e com a Rússia. Por que essa disputa com a Rússia? Disputas territoriais também. Principalmente, a Alemanha queria construir uma ferrovia que ligava Berlim a Bagdá. E isso atrapalhava muito os planos imperialistas da Rússia, tá? Então vai acontecer toda essa treta. Então, quais são as rivalidades? Alemanha e França, Alemanha e Inglaterra e Alemanha e Rússia. Quando a gente fala sobre o Império Austro-Húngaro, lembrando dele, a gente vê o Império Austro-Húngaro como uma grande amiga da Alemanha. Então, eles estão lá juntinhos. E a Áustria, né? O Império Austro-Húngaro, vai ter uma rivalidade com os países eslavos que estão querendo se unificar. Ok, temos as rivalidades faladas aqui nesse momento. Quando vai acontecer o estupim dessa guerra? A gente fala que o estupim, né, que é realmente a explosão, a declaração da guerra em si acontecendo, vai ser no momento que ocorre o assassinato do arquiduque desse Império Austro-Húngaro que eu falei para vocês, que se chama Francisco Ferdinando, tá? Francisco Ferdinando vai ser assassinado. Como assim, professora? Ele vai estar fazendo uma visita a Sarajevo, que é ali dentro da Bósnia, um país eslavo, e aí ele vai ser assassinado por um grupo de servos, né? Ele e sua esposa vão ser assassinados por esse grupo de servos. Nesse momento, vai haver a declaração. O Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia e, consequentemente, à Rússia, tá? Que estava apoiando essa unificação dos países do leste europeu. Então, a gente entende que ocorreu o assassinato do arquiduque e, nesse momento, vai ocorrer a explosão da guerra. Declaração do Império Austro-Húngaro de guerra a Sérvia e, consequentemente, a Rússia, que estava ajudando nessa unificação. Só que a gente precisa entender a Primeira Guerra como um todo. Não foi só por conta desse assassinato. A Alemanha, ó, a Europa estava fervendo, galera. Tava ocorrendo vários conflitos ali dentro da Europa. Então, percebam que esse vai ser realmente a gota d'água. A gente chama de gota d'água, então vai explodir a Primeira Guerra Mundial. Ok. Aí, então, a gente vai ter o que a gente chama de políticas de aliança, que é basicamente os países se unindo nessa guerra, né? Cada um escolhendo o seu lado. E essa política de alianças, ela vai se formar praticamente por conta de afinidade, tá? Os países vão ter afinidades uns com os outros. O primeiro vai ser o que a gente chama de tríplice aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá? A Itália acabou de se formar ali também, no final do século XIX, não tem muitas conquistas, então, por ter essa afinidade de ser um novo Estado nacional, assim como a Alemanha, vai se unir a esses países. É como se eles estivessem dizendo, as conquistas da Alemanha também são as conquistas da Itália. E a gente vai ter também a Tríplice Entente, então a Tríplice Aliança e agora a Tríplice Entente. A Tríplice Entente vai ser formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, tá? Todos eles têm tretas com quem? Com a Alemanha. Então percebam essa divisão da política de alianças. Próximo vídeo, a gente continua.